Uma das perguntas dessa semana foi: você está segurando alguma coisa de que deveria se livrar? Para mim, essa pergunta tem muito a ver com o ato de criar algo. Isso porque eu percebo que nas coisas que eu crio, eu tenho muito mais facilidade em acrescentar detalhes, em acrescentar informações, do que em ser sucinto, em fazer de uma forma mais simples. Ao acrescentar informações, ao acrescentar palavras, traços, desenhos, é como se eu quisesse garantir que aquele trabalho vale a pena, de que aquele trabalho tem profundidade, de que aquele trabalho tem significados. Mas o que acontece na maioria das vezes é que aquele trabalho acaba ficando soterrado com uma camada de informações que não precisavam estar ali. Informações e detalhes que talvez, ao invés de acrescentar ao trabalho, acabam escondendo coisas legais que aquele trabalho tem, na verdade. Então, para mim, o ato de criação é sempre primeiro um ato de expansão, de adicionar coisas, e depois tem que vir sempre um ato de corte, um ato de redução e de subtração de elementos. E aí, entre essas duas ações de adição e de corte, é que eu tento encontrar um equilíbrio para que apareça o significado daquele trabalho, seja ele uma ilustração, um texto, uma música ou o que for. Agora, como representar isso de uma maneira visual? Às vezes é difícil de rastrear como que uma ideia nasceu, como que ela aparece na minha cabeça e como que ela se traduz no papel. Esses caminhos nem sempre são claros. Às vezes é pelo senso comum que alguma imagem aparece na minha cabeça. Às vezes, alguma palavra da pergunta já suscita uma imagem para mim. Às vezes a pergunta me faz lembrar de alguma cena que eu já vi. Os caminhos são infinitos. Acontece que entre todos esses caminhos, entre todos os rascunhos não terminados que vão aparecendo no meu caderno, em algum momento eu tenho que escolher um caminho e seguir. E na minha opinião, esse momento de escolher um caminho para seguir é um momento decisivo, que pode culminar numa ilustração com profundidade, com significado, ou pode culminar num desenho qualquer. A decisão mais difícil e a mais importante é o que desenhar. Enquanto eu rascunhava essa ideia dessa ilustração, algumas coisas me chamaram a atenção que eu fui perceber depois. Enquanto eu estou rascunhando, nem tudo está claro para mim. Nesse caso, achei interessante a relação entre os opostos que tem nesse desenho. A pipa voando está ligada a uma ideia de leveza, a uma ideia de subida, de voo, enquanto que o oposto é o que puxa ela para baixo, é a pedra que ela está carregando, é o peso. Essa relação entre esses opostos, que é uma relação bem comum para construir um significado numa imagem, me chamou a atenção e faz uma ligação até que direta com a pergunta da qual essa ilustração veio. Ou seja, você está segurando algo de que deveria se livrar? Olhando para essa imagem, a minha ideia era de que esse algo, de que essa pipa precisa se livrar é desse peso, para que daí ela consiga voar. Eu tentei responder essa pergunta de uma forma visual, pensando que, ao ver a pedra pendurada na pipa, você já entenda de que esse é o algo do qual ela precisa se livrar para conseguir voar mais alto. Mas essa operação, ela acontece só na cabeça de quem está vendo, porque eu não estou desenhando a pedra saindo, não estou desenhando a pipa voando mais alto. É como se eu tivesse desenhado a pergunta e não a resposta da pergunta. Pelo menos essa foi a minha intenção.